Boa noite, meus amigos. Boa noite a todos. Eu sou o professor Douglas Dantas e essa é mais uma live do projeto da Maestra Educação para falar sobre educação, falar sobre escola e hoje o nosso foco é sobre família, né? A família nesse momento de isolamento social. Então, eu vou deixar tocando uma música aqui que me lembra bastante esse momento, que é Paciência, né? Eu e o professor Walter já vamos começar a falar sobre família, né? E a ideia hoje é a gente trazer aí 3 apontamentos necessários para discutir, né? Que é família, escola e a relação família-escola, né? Então, nós estamos entrando aqui, eu vou chamar o professor Walter. Lembrando vocês que a live fica salva no Facebook, né? No site da Maestra Educação vocês vão ter mais acesso a outras informações e durante a semana a gente vai estar divulgando o calendário das próximas lives, que normalmente vocês estão pedindo pelos comentários, tudo bem? Então a gente aguarda aí mais sugestões, comentários e tudo mais durante a semana. Já adianto que vai ter uma live com a professora Ana Mello, outra live com a professora Mércia Martins, que daqui a pouco deve participar aqui com a gente também. E durante a semana a gente vai atualizando vocês. Boa noite, professor Walter. Olá, Douglas. Como Olá, você está, pessoal? meu amigo? Tudo bem com vocês? Boa noite a todos que estão presentes. Muito obrigado por mais essa possibilidade da gente conversar sobre educação. E hoje o assunto é a família. Hoje vamos falar e um o pouquinho da contexto. família. Walter, você conhece alguma mãe que está desesperada nesse momento? Uma só não, eu conheço várias. Se fosse Alguém uma comenta, só, por tava favor. ótimo. Comentem aqui embaixo se vocês conhecem alguém. Marca a pessoa que está desesperada porque está com 2, 3 filhos em casa, ou às vezes só um, que vale por 10 também, né? É a vida, E né? que está assim, descabelando porque não sabe o que fazer com essa criança. Ou então, Walter, outra coisa também, às vezes tem família que deixa o filho descansando, fica vendo série, desenho animado, né? O dia inteiro. Aí chega à noite, está com insônia. Aí a Pois. criança não cansou o dia inteiro, aí não consegue dormir. Qual será a situação das famílias que a gente vai conversar hoje? A gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso, né? É verdade. Então, Walter, como é que estamos preparando aí esse diálogo? O que você pensou aí sobre essa temática de família e escola? Bom, acho que eu vou destacar aqui 3 pontos, né? No meio deles vai aparecer a fala da Mércia, se a conexão permitir, ok? Boa. Vamos lá ver se a coisa funciona bem hoje. Bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai conversar são 3 pontos. O primeiro ponto é a pandemia, né? Que é o que está acontecendo, é o que nos trouxe até aqui. Depois o contexto da escola. E por fim, que a gente vai gastar mais tempo, é o contexto da família. Certo? Então esses são os 3 grandes tópicos do nosso encontro de hoje. Então vamos lá pelo primeiro, né? Para começar a nossa reflexão, nós estamos nos adaptando a uma nova realidade, né? Estamos vivendo num período de insegurança. E essa insegurança, ela nos vai trazer aprendizado, né? Ela nos traz aprendizado, sem dúvida alguma. De um dia para o outro, né? Tudo mudou. Mudou a nossa rotina, quebrou o nosso isolamento familiar, porque nós vivíamos em isolamento familiar, com uma dinâmica de acorda, vai para o serviço, a criança vai para a escola, às vezes a criança ia para a escola de condução, né, o motorista, o pirueiro, sei lá, a pessoa que leva, traz, e eu não vejo meu filho, né? Nós vivíamos uma rotina de isolamento familiar. E agora existe um isolamento social com uma verdadeira intensificação do contexto familiar, né? Ou seja, nós estamos vivenciando um período de isolamento social
com intensificação de um contexto familiar que a gente está imerso e que a gente não tinha uma dinâmica organizada, pensada, vivenciada para passar 24 horas do dia com os nossos filhos, com a nossa família, né? Então, esse é um processo que a gente está se acostumando, né? Tem que ficar claro que ninguém optou por isso, fomos levados a isso, e a gente também tem que entender que nós que somos os adultos nesse processo, né? A gente, por ser adulto, tem que entender que ao entrar nessa crise, que não é nossa, é de um contexto que nós estamos inseridos, não adianta a gente ficar reclamando, né? Não adianta a gente ficar buscando culpado. Então, e nesse contexto todo, né, as competências socioemocionais, elas vão ganhar forma, né? Elas vão ser super importantes. Perfeito, O maestro. que você acha disso, Douglas? Eu fiquei aqui pensando no que você falou, que a gente vivia um isolamento familiar, né? Acho que isso é muito interessante a sua abordagem, porque a rotina das famílias, né, normalmente tem um agito muito grande, né? E nas escolas, quando a gente está fazendo palestra e tudo mais, a gente acaba comentando que às vezes o pai e a mãe têm contato com o filho só um pedacinho do dia, no final do dia às vezes, porque o pai sai antes do filho acordar, ele volta, já está na hora do jantar às vezes e tudo mais. Então era uma rotina que às vezes algumas famílias, não vamos generalizar, tinha, e isso acaba prejudicando bastante o relacionamento, né? E agora conviver 24 horas não é fácil, meu amigo, né? Pois é. Eu li uma pesquisa esses dias que estava falando que ao final desse isolamento vai ter muito divórcio, vai ter muitos filhos, as escolas têm que se preparar porque vai ter novas matrículas em breve, porque vai ter muitos filhos, mas vai ter muitos divórcios também. Então, famílias, por favor, vamos ter equilíbrio nessa hora, né, gente? E falando um pouquinho dessa ideia de filhos, eu vou na sua fala, maestra, eu separei aqui habilidades, na verdade, objetivos de aprendizagem da educação infantil. O nosso foco não é a educação infantil, mas eu preciso deixar claro que a educação infantil ela tem que ser valorizada. Por quê? Tudo que começa na nossa vida, né? Tudo que a gente vai precisar para o resto da vida, começa na educação infantil. E os objetivos de aprendizagem do eu, outro e o nós, principalmente, eles têm que ser praticados agora, por adultos. Será que os adultos estão praticando objetivos de aprendizagem da educação infantil? Então, durante a sua fala, eu pretendo destacar alguns objetivos que eu achei muito interessante que têm que ser praticados agora, e não apenas pelas crianças, viu? Por todos. Então, famílias, atentem-se. Todos os objetivos são tirados da BNCC, que a gente vai disponibilizar o link da educação infantil. Tá bom? Interessante. Isso mesmo, maestro. Então diga-me, maestro, quais são os 3 pontos aí que você vai começar? Qual é o primeiro? Então, o primeiro a gente já tocou, que é a pandemia, né? Perfeito. O segundo que a gente vai entrar agora é a escola. E o terceiro é a família. Agora, a gente não pode deixar de lembrar que uma família que tem projeto de vida, e esse projeto de vida familiar está relacionado com as pessoas da família, né? Eu tenho meu projeto de vida, eu compartilho com o meu filho, né? Eu alimento meu filho de um projeto de vida. Essas famílias que têm isso asseguradas, que têm isso refletido, né, no contexto familiar, elas vão sentir muito menos esse momento de intensificação do contexto familiar e esse período de exceção social. Ok? Com relação à escola, né, a gente tem que entender que nas escolas do Brasil, né, a gente vem há muito tempo fazendo uma discussão sobre novas metodologias. Aliás, no nosso planejamento esse ano, o que a gente vem discutindo já há um tempo, mas esse ano se intensificou de uma maneira muito grande, foi a questão das metodologias ativas, as mudanças dos paradigmas, a construção de novas estratégias. Por quê? Por que as escolas estão discutindo isso, né?
Porque o cidadão do futuro, esse estudante do presente, né? O cidadão do futuro é aquele que se apropria do conteúdo para conseguir resolver situações, problemas. Não é aquele que decora conteúdo, não é aquele que fica fazendo prova para conseguir nota e passar de ano somente. Né? Passar de ano é uma consequência, conseguir avanços na sua vida escolar é consequência de um processo pautado na busca da resolução de problemas com situações e resoluções criativas. E aí, então, né, o contexto da escola, de uma maneira geral, tentar trazer nesse momento de isolamento, nesse momento de exceção, coisas que não estavam programadas e nem planejadas dos nossos planejamentos pautados nos livros didáticos, no material apostolado, enfim. Por exemplo, né, por que não, neste momento, trazer uma biografia de pessoas que conseguiram superar crises, né? Por que não, né? A gente está trazendo informações de pessoas, por exemplo, Mandela, Madre Teresa de Calcutá, né? Pessoas que são significativamente importantes para a sociedade onde vivemos e que, de alguma maneira, supriram problemas e enfrentaram crises de maneira equilibrada. Isso não estava presente no nosso planejamento, mas isso pode entrar dentro desse novo contexto. Ou seja, né, os pais precisam entender que os conteúdos, né, precisam ser trabalhados, mas eles não precisam ser decorados. Os conteúdos, eles estão todos no Google. Eu preciso de um educando, de um estudante que saiba se apropriar da informação que está disponível e trazer isso para dentro daquilo que importa. Aliás, nesse momento, a escola importa. Ela é extremamente importante. Porque as famílias não são formadas de educadores especialistas que estudaram, não são cientistas da área educacional. Os pais, eles têm uma importância absurda nesse contexto da educação, né? 50% do processo educacional é da família e uma parte é nossa. Agora, ser importante nesse momento, a escola é de extrema importância, porque ela vai garantir as continuidades no processo da construção dos saberes. Né? Então, esse contexto da escola, e esse é o momento onde as escolas estão sofrendo, porque muitos pais estão percebendo essa importância, estão cancelando matrícula, estão tirando os filhos da educação infantil. Imagina, né? O pai que executa o fechamento da matrícula, tranca a matrícula da educação infantil, ele não tem uma concepção de que aquele momento, aquelas atividades que a professora da educação infantil está implementando, ela é de extrema importância. Né? Vou te dar Porque um exemplo. A professora, quando sugere uma brincadeira, ela tem uma intencionalidade pedagógica. Ela não propõe uma brincadeira pura e simplesmente para matar o tempo. Né? Então isso tudo está pautado na BNCC que você disse, que você apresentou. E eu vou te dar um exemplo, Walter. Tem um objetivo de aprendizagem que é do eu, outro e o nós, que é um campo de experiência da educação infantil. Olha que lindo o nome, ó. Eu, outro e nós. Para esse momento que nós estamos vivendo, muitos objetivos desse campo de experiência têm que ser colocados em prática por todos, não só pelas crianças. Olha esse aqui, ó. Usar estratégias pautadas no respeito mútuo. Olha que interessante, ó, a gente pode pensar respeito mútuo, a escola com a família com a escola com os estudantes, com os professores, a família com os professores, respeito mútuo, ou seja, utilizar estratégias pautadas nesse respeito para lidar com conflitos nas interações entre crianças e adultos, lidar com conflitos. É o momento que a gente está vivendo. É o momento que nós estamos trazendo. Por isso que acho que agora, Douglas, a gente podia convidar a Mércia para fazer parte dessa conversa. Vamos ver se ela consegue entrar. Mércia, dá oi se você tiver entrado, porque eu não vi ela entrando, Walter. Eu vi, ela está no território do Educar. Uhum. Então tá, vou tentar chamar ela então. Tenta chamar, ok. Isso, se não der por conta de conexão, aí eu retorno já.
Fechado. Eu vou chamar a Mércia, por quê? Porque a Mércia, ela escreveu um livro que fala sobre felicidade na escola e a relação da escola com a família também, né? Então, é importante a participação dela para a gente ouvir um pouquinho se a relação escola-família está tendo esse respeito mútuo. Oi, Mércia, tudo bem? Oi, tudo e vocês? Que saudade. Tudo bem, minha querida. Deixa eu te fazer uma pergunta logo de cara, já assim. Diga. Existe felicidade em educação remota, minha querida? Claro que sim! Meu Deus, e como tem! Tenho assistido cada aula maravilhosa que dá vontade de entrar assim e falar assim, eu quero! Com certeza, com certeza. Sem dúvida nenhuma bom. tem. E como é que tá essa relação família-escola, né? Você chegou até a criar uma hashtag, né, da família com a escola. Como é que tá sendo o retorno, sua interação com a família? Conta um pouco pra gente dessa experiência que você está vivendo, por favor. Então, Dô, eu acho que é um grande desafio. Nós não estávamos preparados para isso, mas eu acho também que é nesse momento que nós estamos vendo uma parceria que a gente não via num momento comum, né? Eu tenho percebido, assim, aqui na minha realidade, que os pais abraçaram a escola. E isso também vem muito da relação professor e família, né? O quanto, o Walter estava falando sobre a questão da importância, o quanto nós somos importantes na vida da família. E assim, eu sempre dizia que ia chegar um momento que nós seríamos as pessoas mais importantes desse país. Chegou, gente! Chegou! Chegou, né? Porque a gente é um momento de troca, é um desafio, principalmente para a educação infantil. Agora há pouco eu estava em reunião com as minhas professoras e nós dizíamos assim, nós vamos viver momentos de experiência. Se vai dar certo, a gente não sabe, mas nós precisamos tentar tudo. É verdade. Né? Então, não existe uma fórmula pronta. Acredito que nós estamos no grande movimento do aprender, sabe, Dô? Inclusive, até quando eu criei essa hashtag escola e família juntas na quarentena, tinha esse propósito do aprender. E quando o Walter estava falando sobre a família, né, essa coisa que você disse, nós não víamos os nossos filhos, então nós estamos no pilar do aprender a conviver. Não é? E conviver é um direito, né? Exatamente. É o aprender a conviver com a escola de uma maneira diferente, com a gente mesmo. E, assim, a educação infantil precisa se mover num campo desconhecido. Mas aquilo que você me perguntou, se o meu estudantezinho, aquele serzinho, olhar para a televisãozinha, ou para o celular, ou para o computador, e ver o meu amor através das minhas ações, ele vai ficar ali com o olhinho e vai querer fazer porque ele vai se sentir importante no processo, né? Os pais Concordo. estão aprendendo. E eles sentem falta, né? Sentem. Nós fizemos aqui na nossa escola, na Escola Conexão, grupos de WhatsApp, né? E aí nós marcávamos um horário para as professoras ficarem conversando com as crianças. E eles mandavam fotos para a gente, mandavam vídeos. Nós recebemos essa semana fotos de uma estudante nossa fazendo presente para todos os professores. Então, assim, criar uma relação de afetividade. Estamos distantes fisicamente apenas, né? Você pode mandar um recado para a família, você pode mandar dicas, olha, tenta isso, né? Porque os pais não sabem mesmo o que fazer com tudo isso, mas eu acredito assim, nós não precisamos estar fisicamente apenas, né? E quanto mais eu gero importância quanto escola, mais vínculo eu crio com a família e mais fidelidade fica dos dois lados, né? Porque ninguém quer perder aluno, né, Douglas? Exatamente. E nessa de perder aluno, né, que a gente estava falando principalmente da educação infantil, tem uma coisa que começa lá, Mércia, que eu estou destacando alguns objetivos de aprendizagem, que é a criança ter a necessidade de comunicar os desejos, as emoções, os sentimentos, né? E nesse momento é muito importante valorizar o direito dela se expressar também, né? Até para saber se ela está feliz, triste, quais são os sentimentos que ela está vivendo nesse isolamento, né?
E aí, eu acredito que nós estamos desenvolvendo a escuta assertiva, né, Douglas? É verdade. Nós como pais, né? Porque sou eu que estou dentro de casa com essa criança. Então, eu preciso agora dar aquele tempo que eu dizia que eu nunca tinha para essa criança. Pois é. Por isso que eu Tempo tô agora é uma coisa que apareceu, né? Apesar da gente trabalhar bastante também em casa, né? Claro, claro que por isso que é importante as rotinas, né? Os pais dentro das suas Isso, casas estabelecerem rotinas, explicarem para a criança o que vai acontecer no dia. A questão é, acorda meio-dia e faz tudo o que quer. Não é assim, né? Não é porque não está na escola porque ela não precisa ter um horário para acordar, um horário para fazer suas atividades, gerar responsabilidade dentro da faixa etária daquela criança, para que facilite verdade. facilite a rotina da casa. Né? Nós não estamos de férias. Né? Então, É nós verdade. precisamos estabelecer dentro da nossa casa rotinas para que essa criança entenda que tem um começo, meio e fim para tudo isso que nós estamos vivendo, né? Mesma coisa É na questão verdade. das atividades que a gente manda para essas crianças. Os pais precisam antecipar. Se eu antecipo para ela aquilo que ela precisa, o que ela precisa fazer, não vai gerar ansiedade, a criança não vai ficar em expectativa. E eu acredito que dentro dessa habilidade que você leu, a escuta, ela tira essa ansiedade, porque as crianças precisam de respostas. E nem sempre o É adulto verdade. tem paciência para dar respostas para as crianças. E aí elas ficam, Paciência, minha amiga. e aí elas ficam ouvindo tantas notícias, né? Na televisão de um corona que elas não veem, pais dentro de casa extremamente ansiosos, e essa expectativa vai passando para essa criança e ela vai, de alguma forma, botar isso para fora. E nós já sabemos que É criança, sem ter verdade. o que fazer, né, faz coisa Ah, boa minha filha, mas não só criança, viu? Não é só criança, não, adulto também. Eu falo que o também. impacto da educação infantil é pro resto da vida. Isso. Eu hoje comentei que tem muito adulto criando coisas que jamais criariam se não tivesse nesse período. Tudo Ô, bem? Douglinhas, Ai, eu ai. tenho, eu tenho Oi, falado, minha flor. a beleza no caos, meu amor. Tem muita beleza acontecendo aí. Tem, né? Minha querida, muito obrigado. Eu vou chamar o Walter de novo até para puxar esse assunto da rotina com ele, mas obrigado, parabéns pelo seu projeto da hashtag, da escola e da sua relação com as famílias, viu? Obrigado Imagina. pela participação, tá? Amo vocês. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Imagina. Bom, gente, eu estava lendo, acho que a Lilian comentou sobre alguma coisa de esperança ali também, né? Gente, eu sugiro que vocês leiam Tempos Líquidos, do Bauman. Meu Deus do céu. Eu tô lendo, eu tô ficando. Eu não tinha lido, eu já tinha lido uma vez, mas não tinha lido com o olhar que eu tô lendo hoje. E nossa, tá sendo muito significativo para mim. E ele fala assim, que num período de insegurança, que, por exemplo, como que a escola está vivendo, a esperança ela é necessária para o progresso da sociedade. Eu acho isso muito interessante. A gente não perder a esperança, apesar de um monte de coisa que pode estar acontecendo aí nas famílias, nas escolas, enfim. E aí, Walter Maestro, você viu que a mestra falou também de rotina, meu querido? Pois é, então vamos falar um pouquinho sobre isso, né? E como é que Só a gente cuida avisando, agora da só para família? avisar o pessoal que está participando da nossa live, nós vamos ter um dia só com a Mércia para discutir a educação infantil especificamente. Então, as Ótimo. pessoas que estão aí buscando reflexões acerca disso, teremos um momento para pensar especificamente na educação infantil. Bom, falando da família, que é o nosso terceiro ponto, né? E o foco central dessa live é sobre como a família precisa lidar com esse momento de intensificação das relações dentro de casa, né? Então a gente não pode esquecer que a família, o contexto familiar, ele se dá na hora que um cuida do outro, né? A família é o lugar onde um cuida do outro. E essa rotina, né, é muito importante, né? Então, assim, destaques para essa reflexão. Não são férias, estamos em casa porque há uma crise,
Estamos isolados para garantir a manutenção da vida. E esse é o bem maior, né? O bem maior pelo qual todos estamos lutando é a vida. E é necessário conversar com os nossos filhos sobre isso. Obviamente, sem amedrontá-los, sem gerar pânico, sem causar angústias, né? Mas aí o pai podia falar assim, puxa, mas eu tô com medo, eu tô assustado, como fico eu nessa história, né? A gente não pode esquecer que somos adultos, né? E o adulto, nesse momento, é o grande ponto de equilíbrio, né? Então, bateu uma angústia, se tranca no banheiro, chora, ouve uma música alta, né? Canta, Conversa também. reza, ora, medite, conversa com o seu parceiro, com a sua parceira, com outro adulto e busque alternativas, né? Não passa essa insegurança absurda para a criança e nem para o jovem, né? Porque a criança, ela tem uma referência, a criança aprende pelo exemplo. E o jovem, ele aprende a partir do momento que essa esperança vai apontar um outro caminho, né? Um caminho de possibilidades. Então, as crianças e os jovens precisam de uma rotina, né? Agora, essa rotina não pode ser um quartel-general, onde todo mundo acorda às 6 da manhã com o toque das trombetas, e ela também não é uma rotina do acampamento de férias do Hotel Fazenda. Uhul! Estamos todos livres para fazer o que quiser, né? Tem que ter um equilíbrio. Esse equilíbrio é muito importante, né? As crianças, por serem crianças, aí eu estou chamando de criança a educação infantil, que tem uma necessidade absurda da presença próxima do adulto, até os 8, 9 anos, vai depender muito, né, de como essa criança lida com as suas emoções. Essa criança, ela precisa do quê? De um acompanhamento, né? É o fazer com eles. É o fazer com eles, né? A criança precisa da proximidade. Então, a gente precisa trazer um horário nessa rotina onde nós estaremos com ele, né? As crianças, né, um pouquinho mais velhas, elas têm que ser alimentadas da pesquisa, da busca, da coleta de informações, da sistematização, né, da sistematização dessas informações, da anotação do que ele está sendo pedido a ele. Já os jovens, aí a coisa muda de figura, né? Porque o jovem, ele precisa do quê? De estímulo. O jovem precisa de start, ele precisa de momentos de starts para que ele possa executar a coisa, porque senão ele vai ficar o dia inteiro lá vendo o teto do quarto, né? Não que a gente não precisa de ter um momento de isolamento, a gente precisa sim, mas a gente precisa de um momento do quê? De startar o processo e no final do dia ouvir o que eles fizeram. Vem aqui, meu filho, me conta o que você fez, me relata a aprendizagem de hoje, me apresenta as buscas que você desenvolveu, né? E dentro dessa questão da rotina, a gente precisa ter um horário de trabalho que equipare ao horário de estudo. Porque o pai, que também está em home office, o pai também, a mãe também está trabalhando em casa, ele precisa também ter esse seu momento de garantir as suas ações. Também é muito importante que no final do dia os pais apresentem o que eles produziram para os filhos. Hoje eu falei com tal pessoa, hoje eu fiz tal coisa. A gente, por exemplo, nós dois, né? Eu, você e a Camila, que estamos aqui isolados na empresa, né? A gente, no final do dia, apresenta o que a gente fez. O nosso dia hoje foi produtivo, a gente fez... Apresentar, partilhar a produção. Esse partilhar da produção é muito importante. Então nós precisamos de um horário de trabalho, um horário de construção coletiva, que pode ser o almoço, pode ser o lanche da tarde, o horário da construção coletiva da limpeza da casa, um horário de atividades culturais. Hoje nós vamos gastar 1 hora para assistir vídeo tal, não sei o quê, da apresentação do circo tal, ou vamos ver uma música, vamos acompanhar a live de um artista. Essas atividades culturais são super importantes.
E também, dentro dessa rotina, precisa ter um horário do isolamento. Cada um num canto da casa, fazendo as suas coisas pessoais. Mesmo que essa coisa seja não fazer nada. Isolamento do isolamento, né? Deixa a criatura em paz, fique em paz também. É super importante ter esse momento do isolamento, né? Do seu isolamento, da sua individualidade. Então você está apontando, Walter, essa parte eu achei interessante, que essa rotina, ela tem que ser combinada, né? Então você vai estabelecer algumas combinações com os filhos, vai ter esse diálogo, dependendo da família, pode ser um diálogo que combina coisa semanal ou diário, né? Depende Sim. aí da relação com o filho. Acabou de aparecer uma mensagem aqui que fala assim que antes da gente pensar na aprendizagem, tem que fazer a criança ter pai e mãe, que é uma coisa importante. Gisele, obrigado por essa contribuição. Ele tendo esse pai e mãe presente, aí sim tem condições de ser amigo. Realmente, né? Porque esse papel de pai e mãe, que às vezes a gente delega para a escola, né? Que fala assim, cuida aí, depois eu vejo o que eu faço com o meu filho. É importante agora, nesse momento, assumir e ter esse diálogo com os filhos, né? Combinar as coisas por meio do diálogo. E aí você apontou que as crianças, acho que até 10 anos, precisa de acompanhamento. Não é isso? Sim. Acho que é importante destacar. E os jovens, estímulos. Como estimular esses jovens, né? É importante, porque os estímulos da internet são muitos, né? Basta a gente ver as lives sertanejas que está tendo por aí. Isso é um estímulo, são 4 horas de live, ao mesmo tempo de uma sala de aula. E às vezes a gente fica lá, como a gente pode ver, milhões de pessoas 4 horas assistindo live, porque tem estímulo, não é verdade? E que estímulos que estão sendo dados aos jovens, né? Ao invés de ser só crítica, só briga e tudo mais, tem que pensar nesses estímulos, né? E acho que tem uma coisa muito importante, né? Que não há relação de convivência sem regras. E as regras, né, são super importantes. Agora, as regras construídas coletivamente, elas têm mais validade. As regras impostas de maneira mais autoritária, elas vão ser subvertidas, né? Então, saber construir essas regras, saber mensurar o pai e a mãe nesse momento, que são os adultos, os responsáveis da família, eles têm que saber mensurar o sim e o não. Eu não posso só dizer não, porque senão eu gero a desesperança. Eu também não posso dizer sim para tudo, porque senão eu sou permissivo. Tem que ter um equilíbrio entre o sim e o não. E esse equilíbrio é muito importante. Agora, uma vai coisa do diálogo, né? que vai nessa relação dialógica. Agora, uma coisa extremamente importante é não usar o talvez. Porque o talvez, ele abre margem para chantagem. O talvez abre margem para aquilo que fica subvertido. E aí esse talvez abre margem para aquilo que é a construção da não ética, né? E toda vez que eu dizer sim, eu justifico, vamos fazer isso sim, por conta da importância. Não vamos fazer, não vai fazer, não vai ficar a madrugada inteira vendo coisa, não vai ficar a madrugada inteira assistindo coisa na internet. Vamos fazer todas as maratonas da Netflix, não, né? Vamos ponderar isso. Para quê? Por conta de justificar o não. Então, o sim e o não precisam ser justificados, né? E aí, Walter, eu vou te trazer mais um objetivo de aprendizagem que é o primeiro de todos. Perceber que suas ações têm efeito nas crianças. Pois é, então. É o primeiro de todos. Se eu passo o dia inteiro assistindo TV, saiba que seu filho está olhando isso. Não importa a idade dele, tudo bem? Ele está aprendendo com você nessa hora, que isso é uma coisa maravilhosa. Certo? Porque você fala assim, ai, minha vida é isso aqui. Porque trabalhar é chato. O bom é ficar no sofá.
e dormir o dia inteiro, a criança está se espelhando em você e o jovem também. Não adianta não ser exemplo nessa hora, é o primeiro objetivo da educação infantil. Perceber que a sua ação tem impacto na vida do outro. Pois certo? é, e isso é carregado pro resto da vida toda, né? Todinha, é. E aí saber ponderar, né? A gente tem que. Essa coisa do equilíbrio, da ponderação é super importante. Os abraços são importantes, as respostas são importantes, Exato. os caminhos traçados coletivamente são importantes, e saber dosar isso tudo é importante, né? Tudo isso é importante. Agora, a gente não pode esquecer que quem organiza isso é a família. E os tutores desse processo, nesse momento, mais do que nunca, são os membros dessa família. Agora, uma coisa extremamente importante, muito importante, né, é que essa relação da família com a escola é imprescindível, né? É muito, muito importante garantir que essas duas possibilidades, garantir que essas duas instituições falem a mesma coisa, porque é um bem comum nesse processo, que é a criança, né? Nem a família, nem a escola quer o mal dessa criança, desse jovem, desse estudante. Então, os pais não podem falar mal das escolas, não devem falar mal dos professores. Ok, ele não concorda com alguma coisa, anota, faz um caderninho de anotação, olha, atividade tal, não sei o quê, parará. Não manda um e-mail agressivo e posta no Facebook para todo mundo ver. Entra no grupo do WhatsApp de toda a comunidade escolar falando mal da direita. Isso não vai resolver nada, né? Anota. E na hora que esse momento de exceção acabar, vai até a escola e pondera, né? Pondera, porque assim, ninguém nesse momento é mal intencionado. Os professores estão produzindo coisas com a maior das boas intenções. E eles não foram formados para ser youtubers. Eles não foram formados para fazer videoaula. Né? Eles estão em processo de formação. Né? Então, não reclamar, não falar mal, né? Contenha-se. E não se esqueça que os adultos somos nós. Vai haver um momento que a gente vai ter que resgatar tudo isso, retomar as atividades presenciais, né? E perceber que não há culpados, não adianta buscar culpados. Nesse momento, nós temos que assumir as responsabilidades. É muito complicado falar de assumir as responsabilidades, porque elas estão em várias esferas, né? Existem responsabilidades que são do governo federal, do governo estadual e do municipal, e às vezes eles nos decepcionam, né? Existem responsabilidades que são as da escola. Uma responsabilidade da escola é dar continuidade ao processo de aprendizagem, que não pode ser barrado. E a outra, né, que é da responsabilidade da família, é da garantia dos momentos de harmonia nas relações. Então, jogar um contra o outro, jogar alguém contra alguém nesse momento, não vai ajudar em absolutamente nada. Ou seja, agir com cuidado, agir com equilíbrio, superar o medo. O medo é algo normal e importante para esse momento, porque ele gera esperança. Então, toda vez que eu busco a superação desse medo, eu estou buscando caminhos de esperança, né? E as escolas, entender que as escolas, elas estão criando as atividades, elas estão se reinventando a cada dia. É muito normal que uma escola tenha planejado algo e na semana que vem ela replaneje e mude a configuração. Por quê? Porque ela percebeu que no processo coisas foram além ou foram aquém do possível. Né? Então, essa produção ela tem que ser vista como um caminho para acertar. Né? Existem muitos questionamentos, ao mesmo tempo que existem muitos elogios, ok? O elogio é super importante. Né? Teve uma vez uma criatura lá da minha casa que me disse assim: você nunca nos elogia, você cobra, mas não nos elogia. Acho que agora é a hora da gente ter um equilíbrio. É mostrar que há coisas importantes e precisam ser ponderadas, existem coisas importantes que precisam ser elogiadas. Né? Não é hora de provocar rupturas. Não é hora de tirar o meu filho da rede privada, que é o caso, e colocar na rede pública. Ele não tem nem contexto com aquela turma que ele nunca nem viu.
né? Não é hora, negocia. Agora é hora de negociar, é a hora de buscar caminhos, né? As rupturas nesse momento Verdade. não vão garantir tranquilidade. E aí, né? Retomando, organizar rotinas e cumpri-las. Não adianta eu ter uma rotina e não cumprir. Planejar, Não adianta. Walter? Não adianta ter uma rotina e não cumprir. Né? Por exemplo, poderíamos ter na parede da nossa casa, da nossa sala, Isso é da importante. cozinha, um quadro onde a gente pode colocar post-its com cores diferentes para sinalizar coisas que estão dando certo, coisas que precisam ser reformuladas. Né? Então, assim, olha, foi muito legal a gente ter feito bolo, todo mundo junto. Foi muito legal a gente ter dividido as tarefas. Foi muito legal a gente organizar os horários de tarefa, de trabalho. Puxa, não tá legal quando a gente faz isso. E esse momento de cada um colocar o seu post-it, cada um guardar, colocar suas observações, é o momento de depois sentar e olhar para aquilo e buscar uma nova rotina, buscar uma correção de rota. Né? Até para os pais mesmo, né, Walter? Planejamento da rotina e chegar no final do dia, como você disse, quando todo mundo falar lá, e aí, o que fez? Ver se essa rotina, aquilo que foi planejado durante o dia ou a semana, realmente está acontecendo. E vai ter coisas que não vai acontecer, né? E isso tem que mostrar para os filhos também, assim, ó, planejei tal coisa e por causa de determinadas situações não fiz, não deu certo, ou fiz e tenho que fazer de novo, né? É importante mostrar realmente o que se passa, né, nessa caminhar dos pais junto com os filhos. E não só cobrar o filho de você fez, e você está sempre falando que está atrasado, nunca consegue, nunca nada. Então, esse exemplo, né, as pessoas estavam comentando que a criança aprende pelo exemplo, é muito importante. Tanto de planejar, expor e depois mostrar, fiz, não fiz, né, para a criança ir se espelhando na sua organização também, né? Exatamente. E acho que tem uma coisa que é muito legal, que faz parte da fala dos pais, né? Na minha época não era assim. E não é mesmo, porque a sua época é agora. Né? O passado não vai trazer. O passado é um retrovisor que nos dá uma referência. Eu vou te contar uma coisa. É um retrovisor do carro que dá referência. O para-brisa é um caminho que nos aponta para frente. Eu vou te contar um negócio então, maestro. Eu estava vendo umas pesquisas de brincadeiras que estão sendo feitas nesse período de isolamento. Os pais estão resgatando as brincadeiras deles lá, ó. Aquela que alguns lugares chamam a dedanha, enfim. Tem umas brincadeiras da época deles que eles estão resgatando para agora. Para falar assim também, ó, eu tenho que mostrar, porque eles não tinham tempo para fazer isso, né? E aí eles estão falando assim agora, ó, eu tenho que te mostrar as brincadeiras que eu brincava. Eu achei isso muito legal, porque eles trouxeram para o convívio. Mas não esqueçam de também perguntar quais são as brincadeiras deles agora, né? E tá com eles também nas brincadeiras deles. Então tem essa troca, né? Eu acho que o equilíbrio das emoções, né, nesse momento, ele passa pela necessidade do diálogo. E diálogo é via de mão dupla, não é via de mão única. Ou seja, no mesmo instante que você fala e dá a diretriz, você escuta. O escutar não significa que você precisa concordar com o que ele disse. A hora que ele te diz uma coisa que não é possível, você faz o contraponto e reflete e mostra e justifica. Mas deixar eles falar, deixar com que eles contem, deixar que eles tragam as suas sensações, as suas leituras do mundo é imprescindível. Né? Outra coisa muito importante, né? Jogar com eles, né? Brincar com eles, montar um quebra-cabeça, né? Montar um jogo de tabuleiro. Eu não tenho como comprar um jogo de tabuleiro. Não, então não compra, monta um jogo de tabuleiro. Né? É só ir no Google, né? Como você disse no início, Isso, vai lá, coisa no Google. Né? E outra coisa importante, né? Vai jogar com ele o videogame. Né? Joga com ele o jogo que ele joga. Perceba que muitos desses jogos têm trilhas sonoras fantásticas e tem histórias fantásticas. Tem cenários de história, de conteúdo que está no livro de história.
Né? Então, e eu quero que o meu filho tenha um futuro. Ok, ele pode no futuro querer ser ilustrador de jogo de videogame, por que não? Não é? Exatamente. Músico de trilha sonora para jogo de videogame, por que não? Uma coisa que ele não vai ser é contador, né? Porque não vai ter mais contador. Uma coisa que ele não vai ser é uma profissão que está ruindo. As profissões hoje vão mudar e Aquelas agora... que tem repetição, né? Que as máquinas acabam Depois dessa pandemia, todos nós vamos nos reconstruir, né? E não se culpar. Essa ideia do buscar a culpa e se culpabilizar não é o caminho, né? Agora, é óbvio que o pai, a mãe, o responsável por essa criança, precisa entender que a entonação da sua fala revela o seu nível de estresse. Antes de falar, respira, né? Imagina se toda vez que alguém nos desacomoda, alguém nos questiona, a gente sai do bate-pronto de primeira e já sai, vai dar mais conflito ainda. Então agora não é hora do conflito, agora é hora do quê? Vamos respirar, né? Se não tiver a resposta naquele momento, diz assim, olha, por hora eu não sei o que dizer, daqui a pouco a gente conversa novamente sobre isso. Né? Retomar é importante. Sim, e o conflito, Walter, ele vai existir, porém tem que ter estratégia de resolução de conflito. E aí, respeitando que somos diferentes, certo? É outro objetivo de aprendizagem. Respeitando as regras estabelecidas, que é outro objetivo de aprendizagem. Tudo isso que eu estou destacando, lembrando, é da educação infantil que serve para o resto da vida. Então, ó, todos nós somos diferentes. Não é porque ele é teu filho que ele é igual e pensa igual. Não é, ok? Então, respeitar. Ele tem os pensamentos, ele tem as vivências, ele tem experiências, ele é diferente, certo? De você. Então, não é porque é teu filho que puxou os mesmos gostos e tudo mais. Algumas coisas sim, né? A gente olha, tem hora que olha pro filho e fala assim, nossa, eu fazia igualzinho. Né? E outra Mas coisa, não é assim, aproveitando, né, uma coisa que a gente ouve muito dos pais, né, e acho que até aproveitando que você é professor de matemática, né, nossa, eu era muito burro em matemática. Não saber matemática não é genético. Né? Então, quando vier uma atividade de matemática e você fala assim, não, eu nem vou pegar isso para fazer porque eu era burro, eu não sabia. Não fale isso, né? Vamos juntos buscar a resposta. Vamos juntos olhar o material didático. Vamos juntos entrar no Google, no YouTube, ver uma videoaula. Tem um monte Humanizar, de coisa né? Vamos juntos buscar a resposta, né? E acho que assim, uma coisa que tem que ficar claro, que é super normal. Criança chorar, criança fazer birra, adolescente reclamar, entendeu? Super normal. Né? Quem está assistindo esse resgate da novela Fina Estampa, ontem a Tereza Cristina teve um surto, né? Meu, não é possível que um adulto, né, tenha esse nível de desequilíbrio. Só depois que ela parou, respirou e que o outro contrapôs lá, o marido dela, é que as coisas voltam. Então, assim, nós adultos, nós não temos que embirrar, nós não temos que fazer manhinha. Para com isso. Né? Nesse momento, os equilíbrios são extremamente importantes. Nós temos que saber enfrentar essa crise, né? Inclusive, e aí, equilíbrio no casamento. E não ficar imaginando. Deixa isso claro, mas equilíbrio no casamento, na relação com os filhos, na relação com os pais, que às vezes estão distantes também. Enfim, equilíbrio em todas as situações. Então, bateu aquela angústia, aquele estresse. Se for o caso, vai para o seu momento de isolamento, que como o Walter disse, todo mundo precisa. E se tiver pessoas para conversar, né, busca essas pessoas. Faz uma live guardando, né? Faz live também. A gente aqui estava precisando falar, a gente fez live, ó. Pois é. E a gente não pode ficar imaginando, né, que essa crise que nós estamos enfrentando é a maior crise da humanidade. Não. Ela é uma crise séria, mas a gripe espanhola foi muito mais devastadora, mesmo porque não tinha nem medicamento.
Não tinham nem inventado ainda os antibióticos, né? Por isso que ela matou milhões de pessoas e durou anos, né? Nós estamos buscando conhecimento científico para resolver esses problemas. Ok, eles virão. Esse resultado, essa pandemia, é resultado do quê? De um desequilíbrio? Ótimo. Então, vamos buscar um equilíbrio. E outra coisa, por quantas crises nós adultos já passamos, sejam elas financeiras, emocionais, e a gente vem buscando a superação. Então, mostrar que essa é mais uma crise que nós vamos superar, né? Agora, não é o momento de se preocupar, de ficar, ai meu Deus, o ano letivo. Nem o governo sabe sobre o ano letivo. Ai meu Deus, as 800 horas. Nem eles estão sabendo quando vão voltar às aulas. Ai, o conteúdo do livro didático que eu comprei e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Estamos percebendo que hoje o investimento que a gente faz num livro didático, como apoio didático, ele é importante, né? As aulas presenciais não estão, o material didático ele tem o quê? Ele tem uma importância para garantir uma informação que já precisa ser trabalhada e que já foi selecionada. Então, assim, sem neuroses, né? As escolas todas, o governo estadual, o MEC, o Conselho Nacional de Educação, eles estão buscando respostas também para essa organização do ano letivo. O que é necessário nesse momento? Continuidades de processos de aprendizagem, e ele não é só aprendizagem de conteúdos, ele também é o desenvolvimento de uma série de habilidades, de uma série de competências. Ele também é um momento de descobertas, de pesquisas, de coletas de informações. É o momento do fazer, de garantir que os procedimentos do pôr a mão na massa se concretizem, né? E é muito importante construir uma maquete. Eu vi uma criança que fez uma maquete do relevo do Brasil com macarrão. Ela pegou o macarrão espaguete, foi fazendo as camadas, ficou perfeito? Não. É a perfeição que a gente busca? Não. Mas ele conseguiu retratar, colocando o macarrãozinho lá, aonde tinha planalto e onde tinha planície. Pronto, basta. Para esse momento, basta. Ou seja, é o momento de estabelecer elementos de criatividade, né? E aí, como eu sugeri, né, que as escolas, os professores podem indicar biografias, né? E eu busquei a biografia da Madre Teresa de Calcutá para buscar algumas respostas, né? Ela dá algumas dicas importantes que eu quero apresentá-las nesse momento, né? Que eu acho que são procedimentos que nós, professores, e nós, enquanto pais responsáveis por alguma criança, algum adolescente, podemos seguir, ok? Então é um conjunto de reflexões sobre os procedimentos que nós podemos executar, ok? O primeiro é sonhe simples, mas fale com força. Não é fale com autoridade, é sonhe simples, mas fale com força. Acredite naquilo que você está falando, né? Construa projetos de vida. Construa um projeto de como estaremos em agosto. Como estaremos o ano que vem nesse período? O que vamos fazer coletivamente enquanto família, enquanto pessoas? Sonhe simples, não fica criando mirabolantes ideias, mas fale com força. Busque isso, né? Para chegar aos bons, ponto número 2 dessa reflexão. Para chegar aos bons, né, aos bons resultados, lide com os ruins. O erro agora não pode, ele nunca deveria ter sido visto assim. Mas o erro é o caminho para o acerto. O erro agora ele vai te revelar por onde nós vamos ter que caminhar. Aliás, cabe aqui uma informação extremamente importante. As escolas, no retorno às suas atividades, vão ter que fazer uma avaliação diagnóstica. As escolas vão precisar resgatar o aprendizado das aulas presenciais de janeiro, fevereiro,
um pouquinho de março. O resgatar tudo que as crianças foram construindo nesse processo, mensurar o que não foi absorvido, o que não foi construído, para saber qual é o gap, para poder construir uma rota. Ou seja, vamos ter que olhar para as falhas e para os buracos, aquilo que foi ruim, para chegar no bom, né? O outro ponto importante que está no livro da Madre Teresa, né? Espere, e então eleja o seu momento. Espere. Nossa. E aí eleja o momento de falar. Não sai falando e atropelando, espere, né? Quarto ponto extremamente importante que eu acho, né? Acolha o poder da dúvida. Acolha o poder da dúvida. Nossa, eu tô com medo. Nossa, eu tô com angústia. Nossa, eu tô com uma dúvida. Nossa, eu não sei isso. Vamos buscar. Acolha. Acolha o poder da dúvida. Né? Escute, acolha a possibilidade de buscar uma resposta coletiva em família. Acolha a possibilidade de mandar uma mensagem para os professores assim, olha, estávamos aqui discutindo, apareceu tal dúvida, o que vocês acham? Compartilhe essas dúvidas, né? Utilize o grupo da família para compartilhar essas dúvidas. Acho que é super importante. Descubra a alegria da disciplina. Acho que é um ponto muito legal. Né? Descubra a alegria da disciplina. Né? Não tem como a gente... Não é uma disciplina de quartel, não é isso. Não é aquela disciplina policialesca, não é aquela disciplina fabril do controle extremo, né? É a disciplina de ter coisas organizadas e buscar o cumprimento dela. Você quer falar alguma coisa, Douglas? 5 minutos, meu fazer uma amigo. consideração? Eu vou começar a te falar que a gente vai ter que começar a encerrar, porque faltam só 3 minutos. pontos. Tá Bom. termina aí. Comunique-se, faltam 3. Comunique-se em uma língua que as pessoas entendam. Fale para as crianças o que elas vão conseguir entender, né? Fale na língua deles. É muito importante. O outro ponto é, preste atenção, uma coisa que está no livro, que acho que é uma coisa legal. Preste atenção no faxineiro. Preste atenção em tudo. Preste atenção na forma de depositar o lixo. Preste atenção na forma de como fazer o consumo da água. Preste atenção na forma como produzir a limpeza da cozinha. Preste atenção em tudo. É super importante. E use o poder do silêncio. Nossa. O poder do silêncio é muito bom. Né? A gente tem que entender que existem momentos que a gente precisa silenciar. E esse silenciar vai garantir uma reflexão para todos. Acho que essas são dicas que a gente deu que pode acalmar as famílias essa relação, né? Escutativa, né? Eu acho que isso contribui. E essa relação que é de parceria entre a família e a escola. Para o bem comum. Esse bem comum são as crianças. Isso é um objetivo que tem até na LDB, né? Que é essa parceria escola e família, e que a gente sabe, rodando no Brasil, que o nível é baixíssimo de participação de pais nas escolas, né? E aí a gente precisa, a partir desse momento que nós temos agora, aproveitar a oportunidade para estreitar esses laços, né? Quantas reuniões de família, palestras a gente já fez e de esperados 1000 pais apareceram 18, 15, 20, né? Então é muito importante aproveitar isso como uma oportunidade agora, né? E Walter, temos 2 minutos, eu gostaria que você encerrasse para mim, meu querido. Gente, muito obrigado pela presença. Compartilhem a live aí com as pessoas que vocês conhecem. Vai ficar no Facebook, tá bom, pessoal? Ok, vamos compartilhar. E a gente de verdade espera que todas essas reflexões tenham contribuído para buscar essa relação entre as pessoas. De uma forma mais tranquila. Para o pessoal que falou do pós-pandemia, a gente fez uma live que fala da escola
antes de ontem, tá no Facebook. Então, quem quer resposta para o pós-pandemia, tá na outra live. E para quem pediu para a gente falar do método montessoriano, vou passar para a Mércia, porque o tempo vai acabar aqui, e ela vai falar da educação infantil. Mas, resumindo, trabalhar a autonomia da criança nessa fase é importante e o método ajuda bastante, tá bom? Mas vou passar essa dúvida para a Mércia e ela comenta na live dela. Muito obrigado pela participação. Walter, obrigado mais uma vez, viu? Obrigado pela mediação, muito obrigado a todos. Mércia, Imagina, parabéns pelas considerações. E vamos, gente, vamos juntos, gente, vamos em frente. Isso aí, ó. Beijos. Cuidem da família, lavem a mão. E tem gente falando para mim que tá fazendo jantar aqui no WhatsApp. Bom jantar para vocês.